O que fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam: por que vocês se separaram? Oi, eu sou a Yasmin, eu sou terapeuta, conciliadora e mediadora judicial e hoje eu vou falar sobre um tema muito presente no meu dia a dia profissional, tanto como terapeuta quanto como mediadora. E esse tema, que se trata sobre o divórcio, a separação, a gente sabe que é uma questão muito difícil, é um processo doloroso muitas vezes para uma família e leva um tempo para que os membros dessa família se adaptem a essa nova rotina, principalmente se existem filhos. A visão sistêmica, além de outras filosofias, nos revela que devem os pais transmitir aos filhos a tranquilidade de que estão lidando com essa questão delicada como adultos, preservando seus filhos de participarem de algo que não cabe a eles. Na maioria dos casos, quando algo dá errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos. Preferem ser culpados, atribuir a culpa aos pais. Nesse caso, o que devem então dizer os pais aos seus filhos? Devem dizer a eles: filho, filha, isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas continuamos sendo seus pais. Os filhos ficam aliviados quando ambos os pais dizem isso. Tem uma outra que eu também acho muito importante, que é: nós, como casal, decidimos nos separar, mas continuamos a ser os seus pais e vocês são os nossos queridos filhos. Então é importante entender que a relação de paternidade e maternidade é inseparável. Nos casos de divórcio, acontece com frequência dos filhos serem confiados a um dos pais e tirados do outro. Os filhos não podem ser tirados dos pais. Mesmo depois do divórcio, eles mantêm integralmente os seus direitos e deveres como pais. Então é importante entender que o que se desfaz é somente a relação de parceria de casal. Tá? Da mesma forma, não se deve perguntar aos filhos com quem eles querem ficar. Caso contrário, serão forçados a decidir entre seus pais, a favor de um contra o outro. E isso não se pode exigir deles. Imagina o peso da responsabilidade em cima de um filho para decidir isso. Então devem os pais combinar entre si com quem ficarão os filhos, então dizer como isso será feito. Mesmo que os filhos protestem, no íntimo deles, eles se sentem livres, insatisfeitos, porque não tiveram que decidir entre os pais. Porque justamente a responsabilidade e o peso como adultos de decidir o que será feito cabe ao pai e à mãe. Cabe aos responsáveis por esses filhos, por essas crianças. E permitir que os filhos permaneçam no lugar deles como filhos. Então é importante ter essa clareza diante de uma separação, perante os filhos, e entender que eles podem compreender dentro das possibilidades deles de compreender emocionalmente e terem a capacidade para lidar com essa nova vida de uma forma um pouco mais leve. Eu fico aqui mais uma vez. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!